Olá pessoal, meu trabalho é um relato de caso que vai discutir a relevância das manifestações clínicas não incluídas como critérios de classificação da síndrome antifosfolípide. A autora sou eu, Verônica Palmiro da Silva Lima, o orientador o Dr. Wander Fernandes e os outros coautores são Cristiane, Boris, Luciana, Carolina, César e Daniela. O processo de classificação da síndrome antifosfolípide é definido como a presença de anticorpos antifosfolípides associados a trombose em artérias, veias ou na microcirculação e ou manifestações obstétricas bem definidas. Até o momento, não existem critérios aceitos para o diagnóstico dessa condição, porém, os critérios de classificação vêm sendo usados por extrapolação para propósitos de diagnóstico. Os critérios revisados para a classificação e diagnóstico de Saporo incluem, como manifestações clínicas, trombose vascular e morbidades gestacionais e como critérios laboratoriais, presença de anticoagulante lúpico, anticardiolipina e antibeta-glicoproteína. Os atuais critérios de classificação para síndrome antifosfolípide foram definidos em um workshop que precedeu o 11º Congresso Internacional em Síndrome Antifosfolípide, realizado em Sydney. Esses critérios foram derivados dos critérios preliminares de Saporo. Contudo, muitas manifestações clínicas associadas à SAF não foram incluídas, de forma que os atuais critérios revisados resultam em negligência para diagnóstico de inúmeros casos. São exemplos de manifestações clínicas não critérios: o fenômeno de Renault, livedo reticular, cutâneas, valvulopatia, cefaleia, distúrbios cognitivos, plaquetopenia e leucopenia. O objetivo desse trabalho é relatar um caso indubitável de síndrome antifosfolípide primária que não apresenta manifestações clínicas definidas com critérios para... Então, a paciente era feminino, sexo 51 anos de idade, com história patológica pregressa de estenose aórtica e valvuloplastia prévia com colocação de prótese metálica 2 anos antes da primeira consulta em nosso serviço, já em uso de anticoagulação plena com varfarina, referenciado ao ambulatório de reumatologia devido a queixas de poliartralgia, insuficiência renal crônica e positividade para fator antinúcleo. A paciente negava história prévia de tromboses e ao exame físico ela estava hipertensa, com ausculta cardíaca com ritmo regular e clicometálico, ausência de sinovites e presença de livedo reticular. Os testes bioquímicos apresentavam hemograma com anemia normocítica e normocrômica, leucometria sem alterações e linfócitos dentro da normalidade, trombocitopenia de 79.000, elevação de reticulócitos, cumbidireto positivo, ureia de 35, creatinina 1,7, proteinúria de 24 horas em 1.222 mg. Foi então submetida a investigação específica para a doença. Testes sorológicos coletados após a suspensão da anticoagulação, com FAM 1/160 padrão nuclear pontilhado fino denso, complementos normais, autoanticorpos específicos para lúpus negativos, anticoagulante lúpico fortemente positivo, anticardiolipina e antibeta-2-glicoproteína dosados positivamente com níveis altos de imunoglobulina G, TTPA alargado e VDRL positivo. Exames de imagem com ultrassom Doppler de artérias renais com nefropatia crônica bilateral e ausência de trombose em artéria ou vena. Biópsia renal com discretos sinais esclerotróficos túbulo-intersticiais de cronicidade, com imunofluorescência sem depósitos significativos e padrão não imune. Após a junção das manifestações valvulopatia, livedo reticular, anemia hemolítica autoimune, trombocitopenia, insuficiência renal crônica por microangiopatia trombótica, anticorpos antifosfolípides triplo positivos em altos títulos, concluímos tratar-se de um caso de síndrome antifosfolípide primária de mal. Concluindo, a literatura médica, em repetidas vezes, traz a discussão da relevância das manifestações clínicas não incluídas como critérios de classificação da síndrome antifosfolípide. Durante a análise desse caso, evidenciamos uma paciente que não apresenta nenhuma manifestação clínica que seja incluída nos critérios revisados de Saporo, demonstrando a necessidade de se rediscutir a inclusão dessas manifestações para a classificação da síndrome antifosfolípide. Segue a referência bibliográfica. Muito obrigada.